Olá, eu sou Gabriel Matias Ferrari, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da UTFPR, Campus Pato Branco, e hoje eu vou apresentar o nosso trabalho intitulado de Mapeamento das Associações que Atuam como Instrumentos de Governança para as RPPNs nos Estados Brasileiros. Esse trabalho foi feito por mim e pela professora Nilvânia Aparecida de Mello, que é professora titular lá da Universidade Federal, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e esse trabalho ele se encaixa no eixo temático de governança ambiental. Antes de começar a falar sobre a proposta do trabalho, vou só fazer uma breve explicação sobre RPPN. RPPN é a sigla de um tipo de unidade de conservação que se chama Reserva Particular do Patrimônio Natural. Essa unidade de conservação ela é uma unidade de conservação de caráter privado, e onde o proprietário, quando vai instituir ela, ele faz isso de forma espontânea e ela tem como característica a perpetuidade dessa gravação desta unidade de conservação na inscrição do imóvel. Então, uma vez instituída a RPPN, ela vai se manter para sempre como uma RPPN. Então, esse nosso trabalho, ele não buscou trabalhar sobre as RPPNs, mas sobre as associações de RPPNs. Então, a gente procurou mapear as associações de RPPN, identificando as oscilações que aconteceram nas últimas 2 décadas, caracterizar essas associações de RPPN enquanto um instrumento de governança para essas unidades, para essas propriedades, e identificar as principais dificuldades apontadas pelas associações para a manutenção das suas atividades. O método que a gente utilizou aqui é uma pesquisa com abordagem de método misto. A gente vai trabalhar tanto com dados qualitativos como quantitativos, exploratória e descritiva. E os dados, a gente fez essa coleta por meio de pesquisa bibliográfica, a gente leu todas as atas disponíveis da Confederação Nacional de RPPN, e a gente realizou entrevistas com 2 pessoas que estão diretamente ligadas às associações nos últimos 20 anos. Partindo então para a parte da produção do nosso resultado, a gente identificou que no pico, digamos assim, onde houveram o maior volume de associações de RPPNs em atividade no mesmo momento, isso aconteceu na primeira década do século, ali de 2001, 2010, e nesse momento a gente chegou a ter 17 associações de RPPNs, contemplando todos os estados brasileiros e o Distrito Federal. E além dessas 17 associações de RPPN, a gente tinha também, já nesse momento, a Confederação Nacional de RPPN. O trabalho da confederação é fazer a articulação entre as associações. Então, as associações elas têm uma relação direta com os proprietários, e a confederação ela tem uma relação direta com as associações. E aqui a gente consegue ver no mapa toda a cobertura das associações de RPPN pelo Brasil, ali no início dos anos 2000, que foi quando houve um boom de criações de RPPN, de associações de RPPN, perdão. A gente tinha alguns casos onde, acho que não dá para ver meu mouse, acho que dá sim, mas alguns estados, eles eram governados por uma mesma, governados não, perdão, atendidos por uma mesma associação de RPPNs, como por exemplo, os estados ali da região do bioma amazônico, eles tinham a Arbian, que fazia o atendimento, e outros casos assim pelo Brasil. Fazendo uma atualização da situação dessas associações no Brasil, agora com o recorte de setembro de 2023, a gente tem apenas 5 associações em funcionamento, em atividade, perdão. Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E aqui no mapa a gente consegue identificar também, visualizar a diferença, como é que ficou na distribuição geográfica do país, um número grande
do Brasil sem cobertura de associação de RPPN. E aqui a gente esquematizou os principais fatores limitantes para a manutenção dessas associações, de acordo com o que a gente identificou nas atas, na leitura das atas, e de acordo com o que a gente identificou nas duas entrevistas que foram realizadas. Importante destacar que as entrevistas elas não foram feitas ao mesmo momento e as informações de um entrevistado e do outro não foram confrontadas, não foram repassadas, compartilhadas entre eles. Então, foram em momentos distintos e não houve nenhum compartilhamento de informação entre os entrevistados. E analisando as respostas que a gente encontra aqui como os fatores limitantes, os principais fatores limitadores para a manutenção das associações, a gente vê que os custos financeiros para manutenção da associação, ele foi apontado tanto pelas atas como pelos dois entrevistados. Então, um dos principais pontos identificados é de que manter uma associação, a atividade administrativa de uma associação, todas as custas jurídicas de uma administração, de um CNPJ, dessa associação, ele acaba sendo um grande fator limitador para que se mantenham e que essas associações elas se tornem mais contínuas, mais perenes ali no decorrer do tempo. Um outro ponto também é a falta de percepção de contrapartida da associação pelos associados, porque uma vez que tem a associação, essa associação ela se mantém por meio das contribuições dos associados. E existem situações onde o associado ele acaba não identificando ali, não entendendo qual é a contrapartida que ele tem em se manter como associado e ir fazendo essas contribuições contínuas ali, periódicas, para essa associação. Então, essa falta de percepção do associado em relação ao ganho que uma instituição como uma associação tem, isso acaba sendo também um outro fator limitador. Esse resultado, esse fator, ele foi compartilhado tanto pelo entrevistado 1, como também foi possível identificar isso pela nossa leitura das atas. Um outro fator que foi comum nas duas entrevistas é em relação à sucessão familiar da propriedade. Como a gente viu ali no comecinho, que essa propriedade ela é perpétua, essa unidade de conservação ela é perpétua, então existem alguns casos onde o proprietário que implementou a unidade, que criou a unidade de conservação, não é mais o mesmo que está hoje, porque passou para algum parente, por alguma questão de herança, ou vendeu essa propriedade. Então, essa sucessão da propriedade, ele acaba sendo um fator limitante também, porque você acaba, por vezes, tendo um novo proprietário desta unidade de conservação que não tem a mesma identificação que aquele proprietário original tinha. E isso vai de forma muito próxima com o que o entrevistado 1 respondeu, que é em relação ao perfil dos associados, que são os proprietários. Então, essa questão dessa sucessão familiar da propriedade, de certa forma, conversa com o outro ponto que foi apresentado pelo entrevistado 1, que é em relação a esse perfil desses associados. No sentido de não ter uma aproximação tão grande com a questão da preservação ambiental, às vezes não tem um perfil de liderança, de envolvimento de forma coletiva. Então, esse perfil desse associado foi apontado também como um fator limitante para a continuidade das ações, das atividades dessas associações. E outros dois pontos que foram apontados pelo entrevistado 2, primeiro, a falta de envolvimento do associado nas ações da associação, que pode estar relacionado a essa questão do perfil do associado,
às vezes, não estou dizendo que está, mas pode estar relacionado em um caso ou outro, por conta desse perfil, acabar não se envolvendo nas ações da associação. E, por último, o desinteresse dos proprietários pelo associativismo. Então, esses foram os principais pontos que foram levantados como limitantes para a manutenção dessas instituições. E partindo já para as nossas considerações finais, a gente aponta que o encerramento de uma associação de RPPN, ela faz com que as unidades que são por elas assistidas, elas deixem de ter uma instituição formal que promova a sua integração entre os seus proprietários, enfraquecendo assim uma estrutura de governança que já é fragilizada dessas unidades de conservação. A possibilidade de um proprietário de RPPN poder acessar fontes de recursos que hoje estão sendo regulamentadas, como pagamento por serviços ambientais e o crédito de carbono, fica comprometida com a ausência de instituições formais que façam a articulação entre os atores envolvidos. Importante destacar aqui nesse ponto que recentemente foi aprovado a lei que trata sobre o Plano Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais, e graças à movimentação, articulação e pressão exercida pelas associações e pela Confederação Nacional de RPPNs, foi possível incluir a categoria da RPPN como uma linha específica para fins de recebimento desses pagamentos por serviços ambientais. Então, graças à movimentação, à articulação política feita por essas associações e pela Confederação Nacional de RPPN, é que foi possível incluir a RPPN como uma propriedade, passível de receber pagamentos por serviços ambientais. Isso demonstra o como que essas instituições, essas associações, elas atuam e podem e atuam como um instrumento de governança para essas propriedades. A atuação de forma coletiva dos proprietários por meio de instituições que representem suas demandas e interesses traz mais peso sobre a questão da conservação ambiental por parte de proprietários privados dentro da arena política, que é o que eu estava falando agora há pouco. Além disso, potencializa a comunicação entre os associados e o diálogo com os demais envolvidos por meio desta atuação conjunta. E compreender, finalizando já, compreender o motivo que leva tais associações ao encerramento é importante para promover ações que visem o seu fortalecimento institucional e evitar que outras associações venham a encerrar, contribuindo de forma direta com a conservação do meio ambiente. Viabilizar a integração de unidades que se administram de forma autônoma é crucial para o desenvolvimento dessas propriedades e enfrentamento dos desafios que tais proprietários venham a encontrar. Então, basicamente, foi esse o nosso trabalho. A gente apontou aquelas 3 objetivos iniciais, de fazer o mapeamento, identificando essas oscilações, de identificar se é ou não, se acaba ou não atuando essas associações como ferramentas de governança para essas instituições, para essas propriedades, e, por último, elencar, categorizar quais são os principais fatores limitantes para manutenção, para continuidade do trabalho dessas associações pelo Brasil. A gente conseguiu apresentar de forma bem breve aqui, no nosso artigo tem um pouquinho mais explicado cada um desses pontos. Essa daqui foi um pouco das referências que a gente utilizou para conduzir esse nosso trabalho, e agradeço a atenção de todos, todas, e desejo um bom simpósio brasileiro de governança e desenvolvimento sustentável para todos nós. Até breve.